as duas testemunhas. Perto do muro das orações é exposta essa grande menorá de ouro mesmo, feito dentro do padrão bíblico. Foi um americano que fez e foi exposto ali com a intenção de futuramente ser colocado no templo restaurado em Jerusalém. Vocês veem aqui o caminho da menorá até lá no monte do templo, onde se vê o telhado do domo da rocha. Nós temos o Instituto do Templo, onde muitos utensílios que são necessários para o serviço no templo já foram restaurados. Aquela roupagem do sumo sacerdote, eu li recentemente, vale $1,5 milhão. Eu não sabia disso. Então, tudo isso é sério. Até o diadema de ouro que o sumo sacerdote colocou na testa, onde está escrito Kadosh la Yahvé, santificado ao Senhor, já foram restaurados vários diademas. Cuida bem. Quando você afirma que as pedras do próximo templo estão em algum porto desse mundo, num depósito, você está especulando. Não fala isso. Porque nós não temos nenhuma confirmação sobre isso. Isso é tudo coisa de tese, conspiração, especulação. Cuidado com isso. Nós não temos nenhuma informação sobre isso. Então, não repete que as pedras já estão prontas. Tem judeus que dizem, quando eu falo sobre isso, eles dizem, a última coisa que nós precisamos importar são pedras, porque Israel está cheio de pedras, nos campos, em pedra para lá e para cá. Muito bem. Também utensílios, trompetas de ouro, cálices, o chofar de ouro, o chofar de prata, a mesa dos pães asmos lá em cima, né? E onde eles fazem a roupagem, e tudo isso já foi feito. O altar de incenso também. E lá em Mitzpe Jericó, eles já fizeram mais ou menos um campo com o tamanho do templo, onde eles estão instruindo os descendentes de Arão. Você sabe que é muito fácil saber se uma pessoa é descendente de Arão, porque eles se chamam Kohen. Kohen significa sacerdote. Esses tempos a minha esposa foi no médico, e aí eu li o nome do médico, não sei mais o primeiro nome, Kohen. E na despedida eu disse, olha, você tem um nome, hein? Aí ele olhou assim para mim. Ou quem tem o nome de Levis, sabe que ele descende dos levitas. Você sabe que não tinha os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, e os ajudantes desses sacerdotes eram os levitas. Certo? Eram dois grupos distintos. Outros utensílios já preparados. E a grande pergunta é sobre a Arca da Aliança. Ali no outro lado do templo foi queimado a novilha vermelha, que era uma espécie de um gado todo vermelho. Se você entende um pouco de agricultura e de animais no Brasil, você sabe que existem várias espécies de vacas de gado vermelho no Brasil. Você pode me dar um nome? Red, Angus, Santa Gertrudes. Que mais nós temos? Qual foi outro nome? Tem vários. Agora, cuida bem. Aquela cinza da novilha vermelha era muito importante para os rituais do templo. Nós, como cristãos, temos dificuldade para entender. Agora, cuida bem. A novilha vermelha não era um holocausto comum. Até hoje, só foram queimados 8 ou 9 novilhas vermelhas, desde o tabernáculo do deserto até nos dias antes da destruição do templo. Só 8 ou 9, nós não sabemos bem certo, 8 ou 9 novilhas vermelhas. Então Israel está tentando criar uma novilha vermelha. Só que tem um problema, que é muito engraçado para nós. Normalmente uma vaca, ela não é toda vermelha. Ela tem no focinho, nas patas, nas orelhas, aqui na cabeça, ela tem uns pelinhos brancos ou pretos. E essa novilha, ela tem que ser
kosher, ela tem que ser aceita, ela não pode ter, você acha engraçado, mais do que 3 pelinhos de outra cor. Certo? Por isso, anos atrás nasceu uma novilha vermelha. Todo mundo já agitado, tal expectativa, que depois foi descartado, porque nasceu um monte de pelinho, não sei se foi preto ou branco, certo? Então, quando a novilha vermelha vai nascer vermelha, vai ficar vermelha, para os judeus vai ser um sinal messiânico. Porque eles precisam da novilha vermelha para a inauguração do próximo templo. Então, eles já estão tentando criar isso. Isso não é brincadeira, isso é real, isso é feito num kibbutz. Muitos instrumentos também já foram restaurados. E aqui temos uma placa que é altamente explosiva. The Temple Mount is ours. O que quer dizer isso? O monte do templo é nosso. E a pressão está aumentando. Porque os árabes chegam ao ponto de negar a existência de templos de Jerusalém lá no monte do templo. Eles dizem o templo de Salomão, tudo bobagem. O templo onde Jesus entrou nunca existiu. E eles querem negar qualquer ligação dos judeus com a sua terra. Imagina negar o templo na época de Jesus. É terrível o que eles estão fazendo, falsificando a história. Então a pressão está aumentando. Aqui nós temos uma calçada recém-desenterrada e vocês veem quem está ali. Isso é um sinal dos tempos. Judeus com a bandeira de Israel. Israel está no banco de reserva, mas eu acho que já está levantando do banco de reserva. Todos os desenvolvimentos mostram isso. Aqui nós temos uma subida que é ao lado do muro das orações para subir o monte do templo. Aqui nós temos um grupo de judeus no monte do templo, que os árabes não gostam disso. E olha, se um judeu fica parado, fechando os olhos e mexendo os lábios, né? Ou fazendo assim quando ele menciona o nome de Deus. Aí os árabes ficam loucos, chamam a polícia, eles não permitem que os judeus orem no monte do templo. Imagina. Ou até para nós é dito, quando o grupo da chamada sobe, que não pode usar símbolos provocativos, nada de estrela de Davi ou coisa de Israel no boné, na camiseta, para não provocar os árabes. Mas nós temos aqui um grupo de judeus, olha ali no monte, né? E a pressão está aumentando. Aqui vocês veem, isso não é uma plantação de batata. Isso são todos muçulmanos orando no monte do templo. Né? Aqui, ó, uma multidão. E vocês sabem, ó, vou até tirar isso, que é muito feio. Eles estão orando para Meca. Para Meca. E eles dizem que Jerusalém é tão importante para eles, mas a parte menos, né, agradável, eles apontam em direção ao monte do templo. Isso é uma abominação, gente. É uma abominação, uma ofensa do Islã que nega e diz que o Deus de Israel não existe, é só Alá, certo? Mas o templo será restaurado, porque ele faz parte do palco apocalíptico. Ele será restaurado. Então a Bíblia diz, vendo tudo isso, exultai e erguei a vossa cabeça. O que quer dizer erguei a vossa cabeça? O que quer dizer isso? Será que eu vou ficar assim esperando Jesus voltar? O que quer dizer erguer a cabeça espiritualmente? Quer dizer nós olhar mais para as coisas de Deus, as coisas espirituais, olhar mais para Jesus. Porque se nós olhamos muito para o mundo, olha, eu vou falar da minha experiência, você fica muito desanimado. Se você assiste o noticiário e lê revistas ali, olha, a gente fica muito desanimado. Eu digo, sem Jesus eu ia ficar louco. Sem aquela esperança eu ia ficar louco, não ia aguentar. Então a Bíblia diz, erguei a vossa cabeça, olha a expectativa. Concentrar mais em Jesus. Não, vocês sabem que no dia 21 de dezembro o mundo vai acabar, certo? E quem revelou isso não eram os profetas de Israel, os maias. Os maias que movimentaram o seu Deus Sol com sangue humana. Você não sabe disso? Com sangue humano, isso era o combustível, por exemplo, do Deus Sol. Então eles agora sabem algo que a Bíblia não sabe. Eu vou dar risada. Toda essa mistura de
coisas dos maias, dos egípcios, dos velhos babilônicos, de alguns Cherokees e não sei, nativos dos Estados Unidos, um pouco de Ezequiel, um pouco de Apocalipse, uma mistura assim mística. Pior é que vai ser no aniversário da minha esposa, 21 de dezembro. Eu falo, Traud, vai ser o teu último aniversário. Só que nós temos um problema. Os maias não falaram. O que nós vamos fazer no dia 21? O que eu vou fazer? Será que nós vamos passar no Equador do cosmos e uma nova consciência vai brotar? Uma energia cósmica vai fluir? Eles não falam nada. E vocês veem até na Bíblia, quando a Bíblia fala do fim do mundo. O fim do mundo não é o fim na Bíblia. Aqueles catástrofes apocalípticas, tudo serve para um alvo. Para quê? O fim do mundo não é a coisa mais importante na Bíblia, mas a vinda de Jesus. Já notou isso? Isso é o centro da Bíblia. As catástrofes só vão realçar tudo. Vai ser um castigo, tal, mas depois vai continuar e Jesus vai vir. Isso é a nossa grande esperança. E não esse misticismo. Vamos vigiar. Olha o que a Bíblia fala, porque eu falei para vocês, com as tuas testemunhas, olha a afirmação. Com as tuas testemunhas começa a restauração espiritual de Israel. Aqui nós temos versículos de Atos 15, expôs Simão, que é o apóstolo Pedro, como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Como se chama esse povo? Igreja de Jesus. Eclésia, chamado para fora, global. Escuta, primeiro Deus vai chamar um povo que Ele vai salvar dos gentios, vai chamar para fora, brasileiros, alemães, de todos os povos. Tá. O que vem depois de um primeiro? Um segundo, certo? Eu não sei porque muitos cristãos negam isso. Olha aqui, é o Tiago que está falando isso. Primeiro vem a igreja. Cumpridas estas coisas, a igreja, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Quando a Bíblia fala Davi, Jacó, Sião, a Bíblia sempre fala dos judeus de Israel e não da igreja. É outra coisa, Jacó, Sião e Davi. O tabernáculo caído de Davi é o reino que Deus vai restaurar. Vai restaurar Israel e vai restaurar espiritualmente. Quer dizer, primeiro a igreja, depois Israel. Atos 15, 14 a 15. Então Israel vai fazer uma reviravolta que vai começar com o ministério das duas testemunhas. Já faz 64 anos que Israel se encontra em estado de alerta. 64 anos, gastando muito dinheiro em armas, vigiando o tempo todo. Quando você viaja para Israel e você está num restaurante, aí você olha assim, por baixo de uma mesa ao lado, você vê uma pilha às vezes de metralhadora e de revólver, porque tem uns soldados lá almoçando e tem um monte de armas. Qualquer passeio escolar, uma pessoa vai junto na frente e uma atrás com metralhadoras para proteger os judeus, porque os inimigos querem matar crianças, bebês, qualquer judeu. É a realidade em Israel. Imagina, já há tanto tempo, eles são cansados dessas ameaças. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. A Bíblia diz que Jerusalém será uma pedra de tropeço que vai causar muita briga. Olha a briga agora com os palestinos, com o mundo árabe, porque isso é o mundo árabe em redor. Olha Israel, onde está o nome? Onde está o nome? É tão pequenininho. O nome está no mar Mediterrâneo, porque é uma terrinha, olha o tamanho. E ainda querem dividir agora uma parte para os palestinos, e tudo isso é a Liga Árabe. Agora não esquece, o Irã não é árabe, eles são persas, mas são muçulmanos, mas eles não são árabes, certo?
Olha o que Paulo fala aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até quando? Para sempre. Assassinos de Jesus, a bênção sobre a igreja, a maldição sobre Israel. É assim que até muitos cristãos pensam, os amilenistas. Até quando Israel vai ser endurecido? Até que haja entrado a plenitude dos gentios salvos, que vão fazer parte da igreja. E depois Israel vai sair do banco de reserva e Deus vai restaurar Israel espiritualmente. Quer dizer, é uma época muito definida, que são os 7 anos, chamado da tribulação. Quer dizer, ainda faltam gentios, principalmente. Aqui um pastor com nome muito significativo, Messias, em Belém do Pará, ele batizando essa pessoa. Agora, essa aqui, ela não foi batizada. Eu nunca assisti um batismo assim, porque através dessa mulher, essa aqui aceitou Jesus. Então ele sempre chamou as pessoas junto para o batismo, para dentro da água, que levaram as pessoas para Jesus. Quer dizer, não era um pastor, um missionário, um especialista evangelista, era uma igreja muito boa biblicamente, que era ativa. Pessoas da igreja que ganharam almas, que é muito bonito. Ou aqui um batismo de uma pequena indiazinha lá no Paraguai. Muito bem. Quem vai matar os 2? A Bíblia diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, 1260 dias. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O seu Senhor, o Senhor das tuas testemunhas. Agora precisamos pontos de orientação. O testemunho concluído. Ninguém pode tocar nos 2 durante 1260 dias. Aí vem uma besta do abismo. Isso vai acontecer em Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. As 2 testemunhas creem no Senhor Jesus. E com a morte dos 2, começa a grande tribulação. Esse é o começo. Porque eles são tirados do caminho com um propósito. Porque agora não haverá mais freio. Agora o mal vai tomar conta. Quando a besta vem do abismo. Com a besta do abismo, ela terá 1260 dias. As 2 testemunhas tinham 1260 dias. E agora a besta do abismo terá 1260 dias. 3 anos e meio. Escuta. Eu não conheço nenhuma besta do abismo. Eu só conheço a besta do mar, que é o governador mundial, e a besta da terra, que é o falso profeta. Eu não conheço uma besta do abismo. Quem é isso? Será que é uma terceira besta? Vamos ver, isso é importante. Olha, vi emergir do mar uma besta do mar, governador mundial, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, também é o reino, né? Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, cuida bem, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vocês entendem o que está acontecendo? O governador mundial vai morrer. Ele vai morrer. O que é uma ferida mortal? Ela é parcialmente mortal? Um acidente mortal, ele é um pouco mortal? Não. Quando diz ferida mortal, a pessoa morreu. Se esse governador mundial ia entrar na UTI e sobreviveu, muitos vão ficar felizes. Mas a Bíblia diz que o mundo vai se maravilhar e vai adorar esse homem.
Quer dizer, ali acontece uma coisa que nunca aconteceu e jamais vai acontecer, porque vai ser um mundo que vai ser uma época que o nosso mundo nunca viu e nunca mais verá, diz a Bíblia. Vão acontecer coisas especiais. A ressurreição do imperador mundial é uma desses acontecimentos. Ele vem do abismo, que em grego é abissos. Abissos é o lugar do diabo e dos demônios normalmente. E ele sobe e aparece. E quando ele está ali de novo, ele será aquela coisa horrível, que vai ter 1260 dias para perseguir os tementes a Deus e fazer todo aquele estrago. E se fingir de Deus. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quer dizer, aqui acontece algo que vai ser uma das piores coisas que o mundo já assistiu. Na realidade, para eles vai ser alegria, eles vão adorar o homem, mas vai ser uma das piores coisas. Né? Quer dizer, vamos falar do falso profeta. Se nos primeiros 3 anos e meio, o falso profeta, com sinais e milagres, ia ter um confronto com as duas testemunhas. Com as duas testemunhas. O que ia acontecer com o falso profeta? Ele ia morrer. Ele ia morrer, gente. Ele ia morrer, não tem como escapar disso. Quer dizer, não pode haver um confronto entre as duas testemunhas e o falso profeta. O falso profeta só pode se revelar mesmo depois da morte das duas testemunhas. Ali ele vai enganar o mundo inteiro, naqueles 3 anos e meio da grande tribulação, certo? Com a morte das duas testemunhas. Como a época apocalíptica não pode começar com a igreja tem que ser removida. 2 Tessalonicenses 2 está escrito, Deus primeiro tem que tirar aquilo que ainda o impede, assim as duas testemunhas têm que ser tiradas do caminho para a grande tribulação. Olha, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Escuta, quando você lê isso, como alguém pode dizer que as duas testemunhas representam a igreja? Sério? Como você vai interpretar isso dizendo isso é a igreja? A igreja vai ficar 3 dias e meio estirado, não sei aonde, e a igreja não vai ser sepultada? Gente, é muita alegoria. Aí Deus falou de um jeito que ninguém mais entende. Entendeu o que eu quero dizer? Sem Israel, a profecia fica muito estranha. E olha, muitos cristãos entram na internet. Muitos dizem, as duas testemunhas são representantes da igreja hoje. Quer dizer, não são judeus, não tem nada a ver com Israel. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vocês notam que muitas pessoas no mundo vão ouvir o testemunho dessas duas testemunhas. O que quer dizer atormentaram? Será que eles fizeram coisa ruim com ferro quente, com alguma coisa que nem a Inquisição com ferramentas de tortura? Porque atormentaram. Como eles fizeram isso? Principalmente com a pregação. Escuta, você nunca falou com uma pessoa que fez assim e disse, eu não posso ouvir isso de Jesus? Você já encontrou pessoas assim? Que para eles parecia uma dor ouvir o nome de Jesus e o Evangelho. Para eles é uma dor, e assim vai ser o mundo. Para eles isso foi uma tormenta, uma tortura, de ouvir aquela pregação sobre o arrependimento, né? De aceitar Jesus para ser salvo, que Deus vai castigar o mundo. Eles vão ficar muito alegres quando esses 2 vão, enfim, morrer. Agora, pode ser
que isso é a última alegria dos moradores da terra. A última alegria. Porque a Bíblia diz, aí começa a grande tribulação, com muitos castigos. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Não é que nem um arrebatamento, já falei, vai ser mais lento para a mídia mundial focar na ascensão dessas 2 testemunhas. Vai ser algo incrível. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras, olha aqui, as outras, aquelas que não morreram lá, as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Aqui nós temos a primeira esperança. Aqui nós vemos a primeira reação no meio de Israel, que eles ficaram com medo quando essas 2 testemunhas foram arrebatados e eles deram glória ao Deus do céu. Aqui uma mudança de 180 graus naquele terremoto, né? Uma humilhação, uma reviravolta. Por isso é muito importante. Vou repetir de novo. Quem lê, entenda. Eu quero hoje de manhã, hoje à tarde, lançar alguns estímulos, impulsos, para que vocês tenham mais interesse para estudar a profecia bíblica, que é muito importante. Olha, então os que estiveram na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Quer dizer, quando? Isso é a continuação desse versículo, desculpe, eu não citei. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quando eles veem que o templo no meio dos 7 anos é abominado com a imagem da besta, e o próprio imperador mundial vai se sentar lá como Deus. Quando os judeus vão observar isso, Jesus fala, então fujam, saem daí. Mas eles vão fugir para onde? Fujam para os montes, e daí? Os montes. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiveram grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Vocês notam, já falei isso hoje de manhã, isso não é para nós hoje. Isso é para um grupo específico, num lugar específico, numa época específica, exatamente na metade da tribulação. Todos os judeus que vão mostrar sinais de fuga, eu acredito isso, cuida bem, serão arrebatados horizontalmente para o deserto. A Bíblia diz que a mulher, em Apocalipse 12, ganha as asas da águia. As asas da águia. E eles serão levados a um lugar seguro no deserto. Escuta, não tem lugar seguro no deserto. Não tem lugar seguro em Petra. Muitos dizem que vai ser Petra. Como Petra vai ser um lugar seguro? Com satélites, com aviões, com a tecnologia que nós temos hoje, não tem mais lugar seguro nesse mundo. Olha Bin Laden. Levou alguns anos, mas pegaram ele lá no Paquistão. Agora, quando Deus diz que Ele vai preservar e alimentar a mulher no deserto por 3 anos e meio, 1260 dias, que é a grande tribulação. Deus tem meios para fazer isso. Sabe o que Deus pode fazer? Ele pode tirar as pessoas da percepção humana. O que quer dizer isso? Ele pode tirar as pessoas da dimensão dessa terra. Vocês se lembram quando os homens em Sodoma queriam violentar os 2 anjos e ficaram bravos, queriam matar até o Ló ou maltratar o Ló? Os anjos fizeram o que com os moradores de Sodoma?
Aqueles homens não acharam mais a porta da casa. Gente, o que é isso? A porta da casa. Não acharam mais, ficaram totalmente desnorteados, quase cegos, não acharam mais a porta. Eles não tinham mais acesso àquela casa. Entendeu? Deus pode fazer isso. Ele pode bater nos cavalos do inimigo e causar uma cegueira, vamos dizer assim. Deus pode fazer o que quiser. Se Ele diz que Ele vai levar os judeus tementes a Deus num lugar seguro no deserto, Ele vai fazer isso. E Ele vai cuidar deles. Como Ele faz isso, é problema dele. Certo? É problema dele, mas Ele vai fazer. Então eu acredito. Vocês se lembram no deserto, quando as cobras morderam as pessoas. E as pessoas começaram a morrer. E clamar pela misericórdia de Deus, aí Deus se compadeceu de novo, falou para Moisés fazer o quê? Uma cobra de metal, colocar como um estandarte bem alto, e o que a Bíblia diz? Cada pessoa que já foi mordida com veneno nas veias, quem olhou para a serpente, não morreu. Não morreu. Quer dizer, aquele levantar da cabeça em direção da cobra era o sinal de quê? De arrependimento. De obedecer a Deus de novo. Certo? E aqui tem um sinal também. Eu acredito que todos que vão fugir, que vão obedecer a essas palavras de Jesus, aqui de Mateus 24, eles serão removidos e protegidos. É interessante. Deixa eu falar isso também. Jerusalém foi destruído no ano 70. Uns 37 anos depois que Jesus foi embora. 37 anos depois. Os dias da vingança. Agora, o que Jesus tinha falado para os seus discípulos? Ele disse, se vocês veem Jerusalém cercado pelo inimigo, fujam. Agora tem um problema. Alguém podia ter dito para Jesus, Jesus, você não entende nada de estratégia militar. Você não sabe nada. Você está falando uma bobagem aqui. Por quê? Cuida bem. Quando os romanos chegaram a uma cidade, eles ofereceram uma rendição pacífica. Vieram os mensageiros, falaram, olha, nós estamos aqui, vocês querem se render, se vocês se rendem, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer, só vai ter uma troca de governo. Se eles rejeitaram a oferta de paz, o que aconteceu? O inimigo chegou com toda a força, cercou a cidade, fez até um valo grande, tudo, e ninguém mais fugiu. Quem queria fugir foi morto. Acabou a festa, acabou. Com o cerco inimigo, ninguém mais fugiu. Mas Jesus disse, vendo o inimigo cercar a cidade, fuja. Mas como? É interessante que antes do Tito, o Vespasiano, o pai de Tito, já cercou Jerusalém, queria conquistar Jerusalém. Se eu não me engano, foi no ano 68, 2 anos antes. Aí tem o problema em Roma, ele foi chamado para ir para Roma, ele levantou o cerco em redor de Jerusalém, e os judeus jubilaram, nós somos nós somos filhos de Abraão, jamais vamos cair na mão dos incircuncidados. E jubilaram. E os cristãos, os discípulos de Jesus, falaram, esse é o sinal. Jerusalém cercada, o cerco foi levantado e nós temos que fugir. E eles fugiram. O Joséfo Flávio, testemunha ocular, disse que os cristãos não morreram quando os romanos mataram 1,5 milhão de judeus lá em Jerusalém. Porque os judeus messiânicos tinham fugido, como Jesus falou. Você entendeu? Isso é uma palavra não para nós. Não é uma palavra para a igreja. Era uma palavra específica para os discípulos judaicos lá naquela época, e eles fugiram. Entendeu? Como também Mateus 24 é uma palavra de novo para os judeus. Para quando eles veem as coisas para fugir. Então, vamos cuidar, porque eu perguntei até o Menno Kalischer, porque o Menno Kalischer, eles têm uma igreja em Jerusalém e eles sofrem por causa dos judeus ortodoxos. Vocês sabem que os judeus ortodoxos depende, não sempre, mas são muito agressivos contra a pregação do evangelho. Eles não gostam. E eles às vezes atacam, até destroem coisas. Aí quer dizer,
o Menno Kalisch, aí eu perguntei, Menno, me diga o seguinte, aqueles ortodoxos, você não crê que muitos vão fazer parte do remanescente? Ele disse, eu acredito nisso. Quer dizer, até ele, que hoje eles sofrem, ele acredita que muitos vão se virar, se arrepender e aceitar Jesus. Então a Bíblia fala, essa ferida mortal foi curada, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nada mais de arrebatamento. Quem entra naquela época tem que aguentar. Vai morrer ou vai sobreviver? Deus já prepara o povo lá de Israel. Olha, eu vou dar essa força à besta do abismo. Ele vai ter 3 anos e meio para executar tudo isso. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. São 1 mês mais do que 3 anos e meio. Vocês notam que é sempre um prazo que abrange 3 anos e meio e aqui 30 dias a mais. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Gente, isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Nada, nadinha. Por isso muitos não entendem e querem alegorizar as coisas. Então nós temos um código profético, que não é o código da Vinci, certo? É o código profético. 1260 dias, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e 1 meio tempo. Olha, aqui diz, ele falará palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, é o anticristo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos até 1 tempo e tempos e metade de 1 tempo. Daniel 7, 25. 1 tempo, tempos e meio tempo. Daniel 12, 7. E eu vi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a sua mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para 1 tempo e tempos e metade de 1 tempo, quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Daniel 12, 7. Olha, eu falo isso para vocês, sabe o quê? Muitos cristãos não sabem o que fazer com essas expressões. E eles estão perdidos na interpretação. Nem falando das seitas ou da igreja católica. Eles não sabem fazer com isso. Mas isso são expressões de Daniel. Olha, Apocalipse 12, 14. Eu sei que isso é um pouco cansativo, mas é muito importante. Acredito, o código profético é algo muito importante. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de voar para o deserto, ao seu lugar, onde é alimentada 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, fora da presença da serpente. Apocalipse 12 usa o código profético de Daniel, a mesma expressão, agora é elevado para o Apocalipse, para nos mostrar, olha, isso é coisa de Daniel. Isso é coisa ligada com Israel. Não tem nada a ver com a igreja. E Apocalipse 12, 6 fala, a mulher fugiu para o deserto, é a mesma coisa, onde Deus lhe havia preparado um lugar para ser ali alimentada durante 1260 dias. 1 ano e 2 anos e a metade de 1 ano. Você entendeu? Não? Tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, ou tempos, e a metade de 1 tempo é uma metade de 1 ano. Esse é o código profético, é muito simples. Ou darei as minhas testemunhas que vestidas de saco profetizam durante 1260 dias. De novo, 1260 dias. Mas o átrio que está fora do santuário, deixa-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios.
Eles hão de pisar debaixo dos pés a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Grande tribulação. Eles vão abominar o templo e vão pisotear. Foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para assim fazer durante 42 meses, sempre 1260 dias, um tempo, tempos, meio tempo, e 42 meses. Ele falará palavras contra o Altíssimo tal, tempo, tempos, metade de um tempo. Ou foi-lhe dada uma boca, 42 meses. Muito bem. Então nós vemos 42 meses, um tempo, tempos, meio tempo, 1260 dias, 3 anos e meio. 2 vezes, 3 anos e meio. É uma dispensação especial de 7 anos. E por isso nós temos tanta ligação com o Antigo Testamento, porque a história de Israel está continuando. Por isso muitos cristãos não entendem. E olha aqui que Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a tua santa cidade. Para fazer o quê? Para consumir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, ou salvação eterna, para selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. A Bíblia diz, depois dessas 70 semanas, Deus chegou ao fim com Israel, com as suas intenções com Israel. Só que isso foi interrompido quando Israel rejeitou o Messias. Israel foi colocado de lado. E nessas, pode ser um pouco complicado, dessas 70 semanas, falta uma semana ainda. E isso são 7 anos, são semanas de anos, certo? Você pode ler algum livro sobre a 70ª semana de Daniel. É muito interessante estudar sobre isso. E olha, Daniel 12:1, pois eu gosto da profecia. Olha a resposta aqui do anjo para Daniel. O que o anjo revela? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, que nunca houve, que é a grande tribulação, naquele tempo será salvo o teu povo. Quando Israel será salvo? Está escrito aqui. Olha, por favor, como cristão, não pergunta mais quando Israel será salvo. Está escrito em Daniel 12:1. Tem pessoas que fazem tantas perguntas, está escrito lá. Como aquela outra coisa que eu citei hoje, Apocalipse 13, sobre o sinal da besta. Tem tantas informações naquele capítulo Apocalipse 13 e cristãos fazem tantas perguntas o tempo todo. Leia a profecia bíblica, por favor, leia os detalhes que responde tantas perguntas. E olha, Jesus usa exatamente Daniel 12:1, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus citando no seu sermão apocalíptico Daniel, falando da grande tribulação. E o desespero será total. Olha o que Apocalipse 6 revela, que na verdade é uma citação de Isaías 2, 19 a 21, também do Antigo Testamento. Todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O que as pessoas fazem no seu desespero? Eles imploram a matéria morta, os montes e os rochedos, para cair sobre eles e proteger eles. Já que eles acreditam que a vida surgiu da matéria morta, teoria da evolução, darwinismo, o que sobrou para eles é implorar a matéria morta para lhe ajudar. Vocês acham que vai ajudar? Vai ajudar nada. A ira do Cordeiro. Olha, eu quero dizer o seguinte agora. Eu espero que ninguém de vocês aqui sentados agora vai chegar até esse ponto, naquele tempo que vai implorar os rochedos e os montes. Eu espero que todos tenham Jesus no seu coração. Se você não tem ainda, aceita Jesus antes que seja tarde demais. Porque a ira do Cordeiro, isso não vai ser brincadeira para esse mundo.
né? A cegueira e a arrogância desse mundo. Quando ocorrerá então o arrebatamento, esse encontro? Olha, o desenho parece muito cheio aqui, né? Aqui são os 7 anos, as 2 testemunhas, os 144 mil selados, o templo que será abominado, o falso profeta, o governador mundial, a estátua que vai ganhar vida. É uma coisa muito estranha, porque essa expressão que essa estátua vai ganhar vida é a mesma expressão quando Deus deu vida para Adão lá no paraíso, quando ele soprou o fôlego de vida em Adão. Quer dizer, aqui os homens vão aprontar algo que hoje, inteligência artificial, clones, só é uma sombra daquilo que vai acontecer no meio daqueles 7 anos. Nós não sabemos ainda o que vai ser isso. Mas essa estátua vai ganhar vida, que nem um Frankenstein apocalíptico. E aí a estátua vai mandar, é a estátua que vai dizer, todo mundo tem que botar um sinal na besta. Não é o falso profeta, é a estátua. E a Bíblia diz, todos vão morrer, que não vão adorar o governador mundial. Vai ser horrível. E olha, nós vemos hoje a tecnologia com robôs e tudo. Não sei se vocês estão acompanhando, ou pesquisas no cérebro e tudo isso. Eles estão até voando alto, querendo fazer um download do cérebro do homem. O projeto se chama Soulcatcher 2025. Até o ano 2025, depois de 30 anos, eles querem chegar a algum tipo de chip que arquiva toda a sabedoria de um professor da universidade que em 40 anos ele acumulou aquela sabedoria. Olha, essa é a mensagem boa para os jovens. Você se deita burro na cama, ganha o chip e você levanta com a sabedoria de um professor com estudo de 40 anos. O download, mind download, o download da mente humana. Eles estão voando muito alto. Olha que, me deixa falar isso, o Craig Venter disse, ele mexe com manipulação genética, o Craig Venter diz, eu criarei novas formas de vida. Isso não soa familiar? Vocês serão deuses, né? Vocês serão que nem Deus. Foi isso que o diabo falou lá no paraíso. E nós sabemos que a intenção dele é sempre a destruição total. Ele é o assassino das almas. Com a isquinha ele atrai e depois assassino das almas. Perdição. Então aqui nós temos o nascimento da igreja, o arrebatamento, a era da igreja, o arrebatamento, aí começam os 7 anos, depois Jesus vai voltar como Rei dos Reis. Vai ter um milênio e depois a eternidade. Então tudo isso, mais uma vez, foi revelado para as igrejas. Se nós somos amigos de Jesus, devemos nos preocupar com tudo que Jesus transmitiu da parte do Pai. Estas coisas às igrejas, né? E olha, Deus fala. Nós vemos hoje que as chamadas catástrofes naturais estão aumentando. Olha, isso não é papo de cristãos apocalípticos. Seguradoras falam hoje que eles têm que pagar cada vez mais indenização pelos estragos causados por secas, furacões, chuva de pedra, tudo que atrapalha, pragas. E olha o que Deus fala. Se eu será os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, você escutou bem? Se Deus mandar a peste entre o meu povo. Por que Deus faz isso? Será que Deus é um sádico? Se o meu povo, com todas aquelas catástrofes, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você entendeu? Deus traz muita coisa para nós saber que nós não vivemos mais na criação original. Nós vivemos no mundo moribundo, no mundo que está morrendo. Mas o que o homem diz hoje, o homem moderno? Aquecimento global. Furacão Hugo. Cada furacão tem nome de homem ou de mulher, né? E esses são os culpados. Nada de humilhação, nada de orar, nada de se converter. Vocês notaram isso?
Olha, até os gentios antigamente. Vocês se lembram daqueles marinheiros com Jonas? Quando deu aquela tempestade, apesar que eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas eles tinham medo dos deuses. O homem moderno perdeu tudo isso. Ele não se deixa mais castigar pelo Espírito de Deus como antes do dilúvio. Isso é muito sério. Por isso eu acredito que isso não vai mais muito longe. Nós temos hoje homens, nós já falamos assim no intervalo sobre o novo Adolf Hitler. Olha, o Mahmoud Ahmadinejad disse que a contagem regressiva para a destruição de Israel é irreversível. Quer dizer, a contagem regressiva está andando, ninguém vai frear. Nós vamos aniquilar Israel. Um mundo sem sionismo. A world without Zionism. Aqui, né? Olha, ele fala isso. Eles estão no caminho. Agora, eu vou dizer o seguinte. Observam bem o Mahmoud Ahmadinejad. Só vai levar mais alguns meses até a bomba atômica do Irã. Vamos observar ele. Vamos ver se ele consegue jogar uma bomba sobre Israel. Você acha que ele consegue? Se você fala com um judeu, eu perguntei a um judeu, escuta, o Ben Abraham, que é o representante dos sobreviventes do Holocausto. Né? Eu perguntei, escuta Ben, vocês não têm medo do Mahmoud? Ele disse, olha, já houve um faraó no Egito, houve um Amã no livro de Esther, houve isso, houve aquilo, e Israel às vezes sofreu muito, mas sobreviveu. Então ele disse que vai continuar. Ele não vai conseguir. Esse é um Adolf Hitler hoje, gente, não de décadas atrás. Hoje nós temos um exemplo, um homem que desafia o Deus de Israel, um homem que amaldiçoa os judeus. Então vamos ver até que ponto que ele vai com toda a sua visão apocalíptica. Olha, essa foi uma coisa muito séria. E, olha, de mãos dadas, amiguinhos rindo. Olha, aí o cristão tem que tomar posição, certo? Porque isso é perigoso. Um homem que amaldiçoa Israel, que quer destruir Israel, e o mundo praticamente faz nada. Vocês viram o final do Saddam Hussein? Talvez vocês mais novos não sabem que no ano 81, 30 anos atrás, Saddam Hussein estava construindo um reator nuclear com a ajuda dos franceses chamado Osirak. E antes, naquela guerra entre Irã e Iraque, a guerra levou 7 anos. Os iranianos, uma vez, bombardearam aquela construção do reator nuclear. E o Saddam Hussein disse, não fazem isso. Porque o que nós vamos produzir lá, a bomba, vai ser para o nosso inimigo em comum, para Israel. Ele falando isso. O que aconteceu? Israel foi lá, em 81, e destruiu o reator nuclear, numa ação espetacular. Sobrevoaram os países árabes, só falaram árabe, pintaram os aviões de um jeito que confundiram os inimigos, foram lá e voltaram sem perder nada, e destruíram o reator nuclear. O Irã agora é um assunto mais complexo, mas vamos ver o que vai acontecer. Olha, abençoarei os que te abençoarem. Aqui o Wernher-Babb, que não era mais o Wernher-Babb, ele era 136857. Auschwitz, indústria de morte. Não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. O Wernher-Babb sobreviveu. E em 2005 ele voltou para Auschwitz. Vocês sabem o que é isso aqui? É a forca onde Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, foi enforcado. E mais nazistas em Nuremberg. Então nós vemos que às vezes demora um pouco, né? Mas Deus castiga. Parece até sarcástico quando Hitler disse para os alemães, me dão 5 anos e vocês não reconhecerão mais a Alemanha. E ninguém mais reconheceu mesmo. Você já viu as fotos com as ruínas? Bênção ou maldição? Olha, também para todos vale isso aí. Alemães, brasileiros, palestinos, árabes, qualquer. Abençoar Israel. Jerusalém um cálice para tontear todos os povos. Já falamos sobre isso.
E nós sabemos que aquele ataque, que já faz 10 anos, lá em Nova York, naquelas torres gêmeas, era um ataque contra os americanos e contra os judeus, certo? Porque os americanos apoiam muito Israel, então foi um ataque também contra Israel. O dia que o mundo mudou. Mas Jesus prometeu, esta geração não passará. Até alguém perguntou-me antes aqui, o que significa geração? Porque já houve homens de Deus que interpretaram uma geração de 40 anos. Então eles falaram, Israel foi fundado no ano 1948. Uma geração são 40 anos, 88. Jesus vai voltar como rei dos reis. O arrebatamento tem que ser 7 anos antes, então Jesus vai voltar no ano 81, certo? E o esqueminha estava pronto. Só que Jesus não voltou em 81. Certo? Então temos que cuidar. Porque Jesus falou, ninguém sabe a hora nem o dia. Então tem sempre uns espertinhos que raspam no número, certo? E acham que eles sabem mais do que os outros. Olha, eu acredito que essa geração, a interpretação mais generalizada é que a geração são os judeus. Israel não pode ser aniquilada, não pode ser destruída. Esse povo não vai passar. Eles já sofreram tanto no passado e não conseguiram aniquilar eles. Agora, o sentido mais literal é que as pessoas que vão entrar nos 7 anos apocalípticos da tribulação, quando eles veem lá os acontecimentos, a cronologia, essas pessoas vão passar por esses 7 anos. Eles vão ver isso aqui, né? Principalmente os judeus, eles não vão passar. Olha, o mundo está passando. Vocês talvez já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias, quando Israel, numa ação espetacular, venceu os inimigos, vários povos inimigos. Aqui nós temos alguns soldados, 67, hoje, né? Passaram 40 anos, agora já temos 2012, passaram 45 anos. O relógio está andando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Israel não vai aguentar eternamente aquela situação lá. Não vai. Não vai. As armas cada vez mais perigosas. Hoje, o Irã não é mais um Iraque de 30 anos atrás. É uma situação bem diferente. Com a tecnologia, com os foguetes e tudo isso. Não é fácil. Israel não vai aguentar mais muito tempo. Eu acredito. Aquele pequeno Israel. E nós vemos como tudo isso se cumpriu. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Todas as nações. Lucas 21, 24, Jesus falou isso. Somente em Porto Alegre tem 10 mil judeus. No Brasil tem uns 130 mil judeus. Na Argentina tem judeus. Na Austrália tem judeus. Na Nova Zelândia tem judeus. Da Rússia saiu 1 milhão de judeus russos, dos anos 89 para 91, quando o Império Soviético implodiu. Nós temos judeus na Índia, na China, no mundo inteiro. Olha, serão levados cativos para todas as nações. É um fenômeno nesse mundo. Mas a Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. 1948. Fundação do Estado de Israel. 1967, Guerra dos 6 Dias, Israel tomou parte da parte oriental de Jerusalém, inclusive o Monte do Templo e o Muro das Orações. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Isso é muito sério, tontear os povos. E olha, todo dia você escuta alguma coisa de Israel no noticiário. Um povo tão pequeno. Pouco mais do que 5 milhões de pessoas. Israel tem 460 quilômetros do norte ao sul e 135 quilômetros, que até é assim, 135 quilômetros é a extensão maior do leste a oeste. Um país de nada. É daqui até Florianópolis. E 135 quilômetros é até Encantado ali, para o interior ali. Né? É um pedacinho de terra de nada. Agitando o mundo inteiro. Agitando tanto que tem muitas pessoas que têm medo de uma guerra mundial, pois os americanos não querem que eles vão atacar o Irã.
Israel. Mas alguma coisa vai acontecer. Né? Essa terrinha tão pequenininha aqui, ó. 135 quilômetros. 460. Muito pequeno. Os ingleses fizeram muitas promessas, não vamos repetir tudo isso agora. Olha, queriam dar todo o mandato palestino para os judeus. Chaim Weizmann, já mencionei hoje. Em 1917, 5 anos depois, eles tiraram 2/3 do prometido para os judeus. 2/3. E criaram o estado chamado Transjordânia, que hoje se chama Jordânia. Tiraram 2/3 do prometido. Em 47, eles tiraram do último tercinho, tanto que Israel ia ficar com 13% do prometido. Sabe o que é 13%? Migalhas. Você tem uma ideia? Essa terra azul foi prometido para os judeus, Jerusalém excluída, que é o coração, certo? Você tem uma ideia que terra é essa aqui? Olha todo aquele azul aqui. Você tem uma ideia que terra? Assim, em questão de agricultura. Sabe o que é isso lá? É o deserto Negev. Se você quer ver um deserto, vai para Negev. Aí você vai dizer que o Nordeste é um paraíso comparado com Negev. É deserto. Isso os judeus iam ganhar. Olha, não leva mal. Aquela partilha da terra, através da ONU, em novembro de 1947, eu vou falar. Hoje eu falei positivo de Oswaldo Aranha. Isso é um golpe antissemita contra os judeus. Jerusalém excluída, que é o coração dos judeus. Eles oram todo o tempo falando de Jerusalém e de Sião. E eles se cumprimentam muitas vezes o próximo ano em Jerusalém. Aquela grande volta para Israel. Olha, não foi muito bom. Deus vai castigar esse mundo por causa da partilha da terra. Então, vamos concluir um pouco. Importante é que nós estudamos a profecia bíblica. Muito importante. Porque Deus não é um Deus da desordem. Ele tem um plano, como nós falamos, ele tem os seus tempos, chamado dispensações. Devemos cuidar muito com enganos. Cada vez quando Jesus falou dos tempos finais, ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. Muitos falsos messias e profetas vão levantar. Não negligenciar Israel. Sem aquela visão da restauração espiritual de Israel, nós não entendemos a profecia bíblica apocalíptica. Nós não entendemos. Nós vivemos num mundo moribundo, nós não podemos salvar o planeta Terra. Claro que o cristão é responsável com o meio ambiente. Ele é responsável. Mas nós não podemos salvar o planeta Terra. Isso é uma arrogância incrível. Nós nem sabemos, eu vou falar isso assim, nós nem sabemos se o aquecimento global é causado pelo homem. Nós não sabemos. Isso é uma teoria, é uma tese. É hoje algo que une todos os povos. É uma coisa de globalização. É um mundo moribundo. E nós temos essa bendita esperança que Jesus vai voltar. Tem até pessoas que dizem, será que a tribulação já começou? Isso foi até o problema dos Tessalonicenses. Quando nós vemos tantas catástrofes, ou a perseguição contra os cristãos em muitos países muçulmanos, como por exemplo aqui no Sudão. Mas a Bíblia fala que haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido, nem haverá jamais. Então, um mundo moribundo, quando a Bíblia fala de cativeiro da corrupção, em Romanos 8, 21, a palavra em grego significa phtorá. Já que vocês não conseguem falar phtorá, o brasileiro fala phytorá, mas não tem um i, né? Phytorá. Significa, olha o que a Bíblia fala, o nosso mundo hoje é um cativeiro da corrupção. Destruição, perdição, declínio, aniquilação, extermínio, decomposição. A extinção do dinossauro é só um desses sintomas de um mundo moribundo. Desde a queda do homem no paraíso, o nosso mundo vai assim. Ainda foi um tempinho assim até o dilúvio, e depois, hoje está indo assim. Então, não tenta salvar o planeta Terra. Nós voltamos
E olha, Apocalipse fala de coisas especiais. Vamos repetir. A imagem da besta que vai ganhar vida e que vai produzir aquele controle total e a adoração para o governador mundial como Deus. Isso, cuida bem, isso é a grande apostasia. A grande apostasia não é hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, é uma apostasia, mas não a grande apostasia. A grande apostasia que a Bíblia fala é quando a humanidade inteira vai adorar um homem no lugar de Deus, que vai seduzir o mundo inteiro. Isso é a grande apostasia. O anticristo morre e vai reviver. Ele vai subir do abismo e terá 3 anos e meio para exercer aquele domínio diabólico. Demônios gafanhotos vão aparecer, coisas horríveis, quando o abismo vai se abrir e os demônios vão vir. Úlceras malignas vão brotar nas pessoas que aceitaram o sinal da besta. Mar e rios se transformarão em sangue. O sol queima como fogo. O profeta diz que o sol vai queimar 7 vezes mais. Vai ser horrível. Terremoto gigante. Já mencionei hoje de manhã. As ilhas serão removidas dos seus lugares. Os continentes serão removidos dos seus lugares. Eles falam até que o Japão, me lembro agora, com aquele tsunami, o Japão foi deslocado. Não foi grande coisa, mas foi deslocado por causa daquele tsunami. Meteoros vão cair sobre essa terra e a metade da humanidade vai morrer diretamente. Não 1/3. Se você fala de 1/3, você calculou errado. A metade diretamente, nem falar dos efeitos colaterais. Então isso é Apocalipse. Não pense que alguma perseguição hoje é algo apocalíptico. Vai ser um tempo como nunca houve. Mas o cristão verdadeiro, ele não tem medo, porque está tudo sob o controle de Deus. Olha, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, versículos preciosos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Talvez eu tenha que acrescentar sinais, poder, prodígios da mentira, que é semeion, teras e dinamis. São as mesmas palavras que caracterizaram o ministério de Jesus e dos apóstolos. Sinais, milagres e poderes. Aqui são as mesmas palavras em grego. Quer dizer, vai ser uma sedução, um engano incrível. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. Escuta, quem manda a operação do erro? A Bíblia fala aqui do anticristo, como operação do erro, do engano. Não é o diabo. Saia daquela visão dualista. É Deus que permite isso. É o castigo de Deus para o mundo que rejeitou Jesus. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o prestar contas. E Deus vai mandar a operação do erro. Quer dizer, um dia virá a hora da verdade. Como naquela ilustração da eira, quando o homem, primeiro ele, vamos dizer assim, trabalhou em cima daquele trigo com a casca, né, com um peso ali para descascar o trigo, e depois para separar a casca do trigo e da palha, o que o homem fez na época de Jesus? E ele só podia fazer isso num dia com vento. Sem vento, isso não funcionou. Ele jogou tudo para cima, certo? E o vento separou
aquilo que era mais pesado daquilo que era mais leve. A casca e a palha voou mais longe. E o trigo, os grãos pesados, caíram perto do homem. Isso era purificar a era, a separação. Com Jesus no seu coração, vou falar bem simples. Com Jesus no seu coração, você tem peso. Sem Jesus, você é mene tekel ufasim. Você é colocado na balança de Deus e achado leve demais. Entendeu? Não precisamos interpretar muito aqui. Não é mais espírito, menos espírito, mais fé, menos fé, uma elite de crentes. Não, quem tem Jesus no coração é salvo. E é interessante, tem um cientista, Jesus Martínez Frias, de Madrid. Desde 2002, eles estão pesquisando um gelo que antigamente foi chamado gelo cósmico. Eu me lembro de uma história, infelizmente eu não acho mais aquele recorte de jornais. Aqui no Brasil, foi ilustrado que uma mulher trabalhou na plantação de milho e de repente, bum, caiu um pedaço de gelo. Claro que a pessoa só notou na hora de estar perto, porque depois o gelo derrete, você acha um buraco e não sabe o que aconteceu. E no jornal eles falaram de gelo cósmico. Hoje sabemos que não é gelo cósmico. E eles estão pesquisando isso. Só que o Martínez Frias chamou esse gelo megagriometeoros. Meteoros não é muito bom, porque está uma invenção, assim, uma ideia que vem do cosmos, do espaço. Se chama granizo gigante ou bombas de gelo. O que é isso? E olha, tem uns pedaços até 400 quilos que já foram pesquisados. Você sabe que um pedaço de gelo de 400 quilos é o tamanho de um armário. Que de repente, bum! Que só se nota quando cai em cima de um carro ou num telhado. Não? Olha o buracão e o pedação. Isso não é mais uma chuva de pedra comum. E eles pensaram, a primeira coisa que você pensa, caiu um pedação de gelo. De onde vem o gelo que você pensa primeiro? Um gelo engraçado, grande, um pedaço. De onde vem? De um avião. É lógico. Talvez o banheiro vazou lá em cima, se acumulou um monte e desgrudou lá e bum! É do banheiro dos aviões. Ou das asas. Ou algum lugar. Eles pesquisaram e chegaram à conclusão, não é de aviões. É a mesma composição química como a chuva de pedra. É chuva de pedra gigantesca, que às vezes cai de um céu azul. Você sabe o que é isso, céu azul? Mas como? Ninguém sabe explicar. É um fenômeno que está acontecendo. Olha, e escuta, entra na internet e estuda um pouco sobre isso. Isso não é brincadeira, não é bobagem. Olha o que Deus fala para o Jó. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia? Outras Bíblias dizem o tempo da tribulação, até o dia da peleja e da guerra. É Jó 38, 22. E em Apocalipse 16, 21 está escrito, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Um talento bíblico são 35 quilos. Olha, um dia eu vou fazer isso. Eu vou encher uma bola grande com água e vou pesar depois. Em algum freezer grande eu vou botar lá. Eu acho que 35 quilos de gelo deve ser uma coisa assim. Eu acho. Você pode me corrigir. São bombas que vão cair lá de cima. E parece que as luzinhas já estão piscando. Que estão caindo esses meteoros e ninguém sabe o que significa isso. Interessante. E vamos botar uns pensamentos finais. Olha, o mundo que será castigado com a operação de erro é um mundo que não prestou atenção às coisas de Deus. A Bíblia adverte, diz ganhar o mundo e perder a alma. Vamos cuidar então para não andar nos caminhos errados. Porque Jesus voltará, Ele vem e com a profecia bíblica ela desperta essa expectativa, ela renova essa expectativa
pela volta de Cristo. Eu não sei quando você falou a última vez Maranata. Houve épocas quando se pregou muito mais sobre a volta de Cristo nas igrejas e aquele primeiro amor. O que quer dizer primeiro amor? Olha, primeiro amor não é uma paixão, uma emoção que você sente. Pode ser que acompanha, mas não é mais importante. O que quer dizer o primeiro amor? É que Jesus ocupa o lugar mais importante na minha vida. Que todas as outras coisas são subjugadas. A família, o dinheiro, os meus hobbies, os meus dons, tudo é subjugado a Jesus. Isso quer dizer primeiro amor, que Jesus é o centro, não as minhas necessidades. Isso já é a pregação da prosperidade hoje em dia. Nós temos hoje muitos cultos que são egocêntricos. Parece que o pastor é um garçom. Um garçom, você sabe o que é um garçom, né? Que vem ali e pergunta ao cliente: o que você quer? Eu quero ser curado. O que você quer? Eu quero um salário, eu quero uns 5 mil reais por mês. E você? Eu tenho problemas no matrimônio. E assim, o pastor é um garçom que atende a necessidade da clientela. Olha, muitas coisas realmente acontecem na vida quando nós seguimos Jesus, mas não é o mais importante. Você acha que um cristão, ele prega a prosperidade num país árabe ou na China, quando às vezes os cristãos não somente perdem os bens, mas também a vida? Aí é outros 500. O primeiro amor quer dizer Jesus no primeiro lugar. Alguma coisa acima de tudo que eu tenho. Jesus é o nosso bom pastor. É o pastor que orienta e leva as ovelhas. Ele tem o comando, ele é o nosso capitão. Um bom exemplo é o prático. Você já viu navios entrar em portos? Você sabe que o navio não pode entrar sozinho. O que o navio tem que fazer? O capitão tem que entregar o comando para o prático. Às vezes é um na frente e um atrás. E esses pequenos navios levam o barco para o porto, para dentro, para não acontecer nada de ruim. É o prático. Então, Jesus é o nosso capitão e ele também é o nosso oleiro divino. Ele até pode transformar um lixeiro num vaso de bênção, 2 Timóteo 2, 20. Jesus, a única, última e definitiva resposta de Deus. Fez tudo, falou tudo, está esperando a reação dos homens. Alguns dizem: não, mas comigo Deus não está falando, tal, não, eu só creio quando eu vejo Ele, tal. Olha, Deus já fez tudo. Lá na cruz de Gólgota, pagou pelos pecados e espera a resposta dos homens. Então, nós devemos andar num discipulado dedicado, dedicação e simplicidade. A Bíblia diz: aquilo que não vale nada diante do mundo, Deus escolheu. Então não voa muito alto, certo? Simplicidade. Devemos ter um testemunho autêntico. Testemunho autêntico. Não cristãos com dois rostos. Na igreja, um anjinho, e em casa, um dragão. Você conhece isso? Como às vezes é o relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos? Isso é muito sério. Fiel até a morte. Olha, isso para nós é quase um pouco longe, né? No Brasil, com liberdade, relativa liberdade. Fiel até a morte. E também, o terceiro ponto: servos do seu Senhor. Servos. Deixando os ídolos, se converter ao Deus vivo e servir ao Deus vivo. Olha, são duas coisas: aceitar Deus, se converter a Deus, e servir a Deus. Servir a Deus é dedicar tempo e a nossa vida às coisas de Deus. E tudo vai ao encontro do Senhor. Isso é algo muito lindo. Mais uma vez, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E é até aqui.
Se alguém tem uma pergunta, porque agora vocês ficaram realmente, eu exigi muito de vocês, né? Vocês estão ali. Pode falar. Certo. A pergunta é: com o arrebatamento, o Espírito Santo vai sair da terra? É uma pergunta muito boa, que muitas vezes é feita. Olha, é o seguinte. Quando nós abrimos 2 Tessalonicenses 2, abre isso comigo, porque é um capítulo muito importante, que vocês deviam ler de vez em quando. 2 Tessalonicenses 2. Aqui nós temos algo que Deus vai fazer. Versículo 6. E agora, sabeis o que o detém? O anticristo. Alguma coisa detém aquele mal para não poder se revelar. E agora sabeis o que o detém. É artigo. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério, versículo 7, da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós vemos que existe um freio que toda aquela coisa apocalíptica e anticristã não pode se revelar daquele jeito como vai acontecer naqueles 7 anos. Então nós temos vários pensamentos. O que será que detém ele? São os governos humanos, foi o Império Romano, e nós cremos que isso tem que ter alguma relação com a igreja, porque a igreja, ela é o sal da terra e a luz do mundo. E naquela época, sem geladeira e eletricidade, como eles conservaram certas coisas? Com sal. Se faz também hoje em certas regiões, aqueles peixes, né, com sal. Eles usaram sal para desinfetar também. Então o sal evitou a podridão. O sal. Talvez você ache, nós poucos crentes, será que nós fazemos diferença? Olha, nós fazemos mais diferença do que vocês pensam. Mais diferença do que vocês pensam. Nós vemos isso até nos ataques dos ateístas militantes como Richard Dawkins, que escreveu aquele livro, né, Delírio de Deus, como eles têm um ódio contra os cristãos. E olha uma história do Antigo Testamento. Quando aquele rei, foi o Nabucodonosor, né, que fez aquela estátua, foi incrível. Deus revelou coisas incríveis para aquele homem, disse que tu é a cabeça de ouro, ele adorou o Deus verdadeiro, e logo em seguida ele mandou fazer uma estátua, e todo mundo tinha que adorar a estátua. Um prototipo do anticristo e da estátua de Apocalipse 13. Aí todos aqueles governadores, homens influentes de muitos países chegaram daquele império persa ou babilônico e se prostraram diante daquela estátua. Eram tanta gente que o rei não percebeu que 3 homens não se prostraram. Ele não viu isso. Vieram uns caldeus fofocar. Falaram: rei, tem 3 homens que não se inclinaram. Aí o rei falou com os 3 e disse: olha, por causa de 3 homens, no meio de, vamos dizer, centenas ou milhares de homens importantes, ele ia fazer toda a cerimônia ritual de novo, música, prostrar. Ele disse: nós vamos fazer tudo de novo, e vocês podem se prostrar. Olha, por causa de 3 homenzinhos. E quando eles falaram: olha, se o nosso Deus vai nos salvar da tua fornalha ou não, tu tem que saber o seguinte: jamais vamos adorar teu Deus. O rei ficou louco. Ele esquentou a fornalha de tal modo que todos os Arnold Schwarzenegger do exército dele, ele pegou os homens mais fortes para carregar esses 3 homenzinhos, e a Bíblia diz que esses homens foram queimados pelo fogo e morreram. Imagina, de tanta raiva de aquecer aquela fornalha. Vocês notam como esses 3 homens fizeram diferença? Eu só quero dizer isso como um consolo para nós.
Às vezes achamos, nós somos poucos, não fazemos diferença nenhuma. Não se engane. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo e Deus quer nos usar. Eu acredito que isso é o arrebatamento da igreja, aí vai começar essa outra dispensação. Essa dispensação só será liberada com a saída da igreja. Isso é a melhor explicação, porque o Espírito Santo, ele hoje, e também é muito difícil. Se você quer me explicar a diferença entre o Davi, que era um salvo, que profetizou coisas lindas, como crente, Davi como crente, e nós como crentes, qual é a diferença em respeito da habitação do Espírito Santo dentro de nós? Certo? É um pouco difícil. Mas nós sabemos que há diferença, porque o Espírito Santo veio naquela maneira muito especial em Pentecoste, certo? Mas a atuação, vamos dizer assim, a atuação geral, como ele atuou também no Antigo Testamento, vai permanecer. Porque sem o Espírito Santo ninguém pode se arrepender, porque ele convence do juízo e da justiça, certo? Então, alguma coisa será retirado, mas não é em si. Até vai soar um pouco engraçado quando eu vou dizer todo o Espírito Santo, certo? Agora, aquela área que abrange a igreja de Jesus vai ser tirada. E vai ser bem diferente. Mais alguma pergunta? Lá nos fundos. O quê? Está preocupado com as crianças? Abraão dizendo para Deus, e se tem 50 justos? Certo? E só a mesma linha. E as crianças? Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Deus é justiça e amor absoluto. Entendeu? E eu nunca preciso ter dúvidas que Deus pode fazer um erro. Certo? Aquelas perguntas, se um bebê abortado vai para o céu ou para o inferno, ou uma pessoa com Down, ou um deficiente mental, o que é com ele? Certo? Então Deus é justo. Realmente eu não preciso me preocupar com isso. Agora eu devo me preocupar com aquilo que diz para não colocar obstáculo nenhum para um desses pequeninhos. Quer dizer, Deus cobra muito forte aqueles que fazem as crianças tropeçar. E hoje nós falamos aqui no intervalo que agora já entra nas escolas toda aquela orientação sexual para as crianças, ver se são homossexuais, isso e aquilo, ou meio, isso. Logo no futuro vamos ter vários banheiros, não só dois, homem e mulher. Vai ter isso e aquilo, tudo. Uma confusão total. Olha, a gente não precisa se preocupar. Deus é justo. Tem até pessoas, parece que na Alemanha, muitos gostam mais do seu cachorro do que as pessoas, né? As pessoas que vivem sozinhas, e muitos cachorros lá vivem melhor do que muitas pessoas. Aí eles perguntam, o meu cachorro vai para o céu também? Aí eu digo, olha, quando alguém não tem problema, acho que ele está se fazendo alguns problemas. Certo? Eu não sei. E nem quero saber. Eu sou muito amigo de animal, mas olha, eu não me preocupo com isso. Pode falar. Certo. É uma pergunta muito boa. Olha, nós sabemos que Deus é soberano. Só que nós sabemos também que o cânon bíblico foi concluído. Por exemplo, a Bíblia diz que o fundamento foi lançado, que eram os apóstolos e os profetas. Olha, um fundamento, você não pode mais mexer no fundamento. Se você mexe no fundamento, a casa vai cair. Então, isso é concluído. Agora, olha, eu não quero excluir que Deus pode dar orientações especiais para uma pessoa. Agora, não no sentido de revelações extrabíblicas, pode ser coisa pessoal. Né? Não que aquele que mandou o e-mail e disse que Deus revelou para ele que ele é uma das duas testemunhas. Aí eu já sei. Né? E olha, às vezes vem pessoas e... depois da pregação vem pessoas às vezes e dizem, olha, meu filho sonhou isso e aquilo. Se eu sei o que significa isso, e eu tenho que ficar sério ainda, sabe? Porque, olha, o que os filhos sonham tudo, gente? Faz favor.
Agora tem pessoas que são tão loucas, que correm atrás de visões, porque eles não estão satisfeitos com a palavra de Deus. Esse é o problema. E eles querem mais. Então, cuidado. Porque para mim, a maior exemplo a maior advertência é o Balaão. O Balaão foi um homem incrível. Deus falou diretamente com Balaão. Números 22 a 24, leia isso uma vez. Quando Balaão buscou Deus, Deus falou pessoalmente com esse homem parecido com Melquisedeque no mundo gentil. O Balaão não caiu inconsciente e disse, oh Deus verdadeiro. Ele falou com Deus, disse, meu Deus. E Deus disse, Balaão, não amaldiçoa Israel. Não vai com esses homens que o Baraque mandou. Não vai. Aí ele mandou todo mundo embora. Os presentes, o dinheiro, a pompa. Aí o Baraque mandou uma delegação mais pomposa, com mais dinheiro, mais presente. E o Balaão viu esses homens e ele disse, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês ficam hoje à noite aqui e eu vou procurar Deus de novo. E eu vou ver o que mais ele vai me falar. Mais. Você escutou bem? Mais. Tem muitos cristãos que não estão satisfeitos com esse caminho da fé. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Foi Jesus que falou em respeito do Tomé, que disse, eu tenho que botar o meu dedo nos seus buracos, aí vou acreditar na ressurreição de Jesus. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Hoje temos muitos, e o Brasil é um país muito místico. Olha, o Brasil é uma contaminação 100% de misticismo. E isso tem influência na igreja de Jesus. Cuidado com esse algo mais. Manifestações audíveis, visíveis, sentir algo. Deixa eu falar uma coisa. Agora, 3 minutos antes de terminar, aí eu posso falar isso. Eu estava numa grande igreja, perto de São Paulo. Naquela noite eu ia fazer a palestra e fiz também. E era aquele louvorzão, você já sabe. O Leviatã girando. Eu fico até com dor de cabeça. Chega ao ponto de eu botar alguma coisa no ouvido, até papel higiênico, alguma coisa. Aí aquele louvorzão tinha uma cantora muito simpática e capaz. E eles cantaram, e de repente ela parou de cantar. Igreja evangélica, não vou dizer o nome. Ela parou de cantar, os outros continuaram e ela fez assim, presta atenção. Gente, isso que nem agora aqui no palco de uma igreja evangélica. Sabe o que é isso? Você tem uma ideia do que é isso? Quando as mães de santos se afastam do altar das ofrendas. Eu observo isso do terraço da minha casa em Belém Novo, quando eles fazem isso na praça ao lado da minha casa, quando eles fazem esses movimentos, exatamente esse movimento. Por que ela fez isso numa igreja? Cantora do louvor. Se você é esperto, você sabe o que aconteceu com aquela moça. Eu estava ali, assistindo. Ela caiu e não se levantou mais atrás do púlpito. Ficou lá. Sabe por quê? Eu vou falar isso assim mesmo. Porque o Espírito baixou. Ouviu bem? Porque Paulo diz, se nós não cuidamos, pode vir outro Espírito, outro Jesus e outro Evangelho. E o Brasil é um país muito espírita. Eu tenho medo que muitas pessoas, videntes, dons do Espiritismo, parapsicológico, capacidades mediais, entram nas igrejas, onde eles gostam muito da manifestação, e eles entram lá diretamente como profetas. E na verdade, eles têm coisas que não têm nada a ver com Deus e Jesus e a Bíblia. Cada um devia orar, Deus, se isso não é de ti, por favor, tira isso de mim. Mas eles daí são algo orgulhoso, né? E fazem cada coisa. Olha, nós temos até um exemplo. Entra na internet. Eu já preguei naquela igreja lá, não vou dizer onde. Depois fizeram uma igreja muito maior, que um dos pastores estava muito doente. Ele queria até se suicidar. E no galinheiro
no galinheiro. As galinhas falaram em línguas com ele. E um galo, ou a galinha, interpretou isso para ele. No galinheiro. Está escrito na internet, você tem acesso ali. Gente, em que mundo esse povo está vivendo? Em que mundo? Por favor, me ajuda. Isso é um mundo paralelo. Galinhas falando em línguas e eu não sei se foi o galo ou outra galinha que interpretou. Olha, eu falo isso assim, tem coisas muito piores que eu podia contar para vocês. Agora, cuidado. Eu vejo muitas pessoas, cuida bem, que desejam um novo despertamento, uma nova renovação interior. Parece que muitas vezes isso é a encruzilhada onde muitos tomam um caminho errado. Em vez de se aprofundar mais nas coisas de Jesus, de ser mais quebrantado, mais servo, eles vão num lugar emocional, fogo de palha, muita coisa duvidosa, muita coisa ruim. Cuidado com esses caminhos. E a profecia bíblica nos adverte. Por isso eu acho que muitos não gostam de falar, porque a profecia bíblica fala dos acontecimentos dentro da igreja, daquela coceira nos ouvidos, certo? E dos desvios de falsos mestres e falsos professores, e isso está acontecendo. E a Bíblia diz que uma das características é que esses lobos com capa de ovelha arrastam os discípulos atrás dele. Está escrito em Atos 20, daqueles lobos vorazes. E homens dentro de vós vão se levantar e pregar coisas erradas e vão arrastar os discípulos atrás deles. Nós temos hoje denominações de milhões de pessoas no Brasil. Arrastado através de um grande homem, certo? O dono da denominação. Eu não sei. Olha, nós temos que levar as pessoas aos pés de Cristo. E não em primeiro lugar pensar no crescimento da minha igreja. Aos pés de Cristo. O que Deus faz depois é coisa dele. Servir a Ele. Sem olhar lucros. Sem olhar prosperidade. Então vamos cuidar. Desculpe, mas é assim mesmo. Olha, aquela invenção. Agora você dá o dízimo daquilo que você quer de Deus ganhar mensalmente. É genial. E eu não podia inventar isso, gente. Mas é genial. Aquele coitado talvez ganhe um salário mínimo, então ele vai dar um dízimo de R$60. Não. Você vai dar um dízimo agora daquilo que você quer de Deus. Olha o grande. Eu queria R$3.000 por mês. Olha, 3.000 tá bom. Então eu vou dar R$300 em nome de Jesus. Apanha. Apanha. Sinto muito. Eu acho que Deus abençoa nós. Que um cristão verdadeiro, ele não tem mais aqueles vícios, ele tem uma vida mais direita, ele trabalha, ele é fiel, ele é zeloso, ele cuida, e Deus vai abençoar ele, muitas vezes financeiramente, certo? Mas eu não posso pregar isso já como uma isca, e isso está acontecendo no Brasil, que é muito triste. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, Tu sabes de perguntas que nós temos, mas nós sabemos que Tu és a rocha sólida, inabalável. E quando a nossa casa, a nossa vida está passeada nessa rocha, eternamente não vamos vacilar. Ninguém nos arrebatará das Tuas mãos. Tu falaste na cruz, gritaste, está consumado. Senhor, nós podemos aplicar no nosso coração. E isso é maravilhoso. Esse Jesus que cuida de nós, que até falou, eu te conheço, eu conheço as Tuas obras. Tu movimentas cada molécula, cada átomo e conheces toda a nossa vida. E Tu és o nosso bom pastor, que muitas vezes sabe muito melhor do que nós mesmos o que é bom para nós. Senhor, para que nós subjuguemos a Tua poderosa mão, para Tu nos liderar até essa eternidade, até a Jerusalém celestial. Obrigado que Tu revelaste tanto sobre os desenvolvimentos futuros, tanto do fim da igreja, as heresias, os perigos, a tribulação, o governo do homem, do lugar de Deus, o anticristo e tanta coisa, o milênio, a transformação da natureza, da topografia do mundo. Senhor, faça que esses assuntos, que são um assunto muito importante para Deus, essas coisas vindouras, que nós preocupamos mais com isso e esperamos com mais vigor e renovado a Tua volta. Senhor, para que a nossa vida seja marcada como uma vida de um peregrino e de um servo, que não se agarra às coisas desse mundo, ou como Moisés nos pecados passageiros do Egito,
mas realmente Ele queria sofrer com o povo de Deus. Que isso seja uma decisão de todos nós, que nós dediquemos-nos mais ao Teu lado, à atuação do Teu Espírito, para que Tu não podes nos usar nesse tempo tão sério como o sal da terra e a luz do mundo. Agradecemos para tudo que nós ouvimos e vimos. Eu te peço que através do Teu Espírito Santo, essa palavra não volte vazia, e que essas palavras podem se unir com fé no nosso coração, que nós não somente lemos, ouvimos, mas que também guardamos isso conscientemente, e que isso pode produzir frutos na nossa vida. E se alguém está aqui, Senhor, que não te conhece ainda, eu te peço, toca nesses corações, para que essas pessoas se dão conta da tua realidade, da sua perdição, e agarre a salvação antes que seja tarde demais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.